Olá, nos encontramos mais uma vez. Esse momento é especial para mim e para você porque estudamos a Palavra de Deus juntos e assim vamos seguindo o caminho até chegarmos ao destino final, que é a salvação de cada um de nós. Essa salvação foi propiciada por Jesus, né? Então é através dele e com toda a confiança que temos nele, poderemos chegar ao reino dos céus, e eu agradeço você por estar aí comigo mais uma vez. Vamos juntos continuar aqui o nosso estudo da Palavra de Deus e vou pedir para você, caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a fortalecer esse canal ainda mais. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Paulo, evangelista para Éfeso. Você conhece a história de Paulo, você sabe que ele era um pregador itinerante. Ele, como apóstolo, inclusive a palavra apóstolo significa enviado, ele tinha a missão de ir para todas as regiões, onde houver pessoas, onde haviam pessoas, ele estaria ali para pregar-lhes a palavra. E assim ele foi fiel até o último momento da sua vida. Paulo empreendeu 3 longas viagens missionárias. Na segunda, ele passou por Éfeso e pregou ali para os judeus, depois seguiu viagem. Ele voltou para Éfeso na 3ª viagem missionária e ali permaneceu 3 anos naquela comunidade. O objetivo era para estabelecer um ponto de pregação, uma igreja forte, firme, ali naquela região, porque era uma região estratégica. A cidade de Éfeso era uma grande cidade, uma forte e importante cidade do Império Romano, com cerca de 250 mil habitantes. Veja que é uma cidade considerável. É uma cidade portuária e era a rota terrestre de mercadores. Naquela cidade havia ali, a principal atividade religiosa é a adoração da deusa Diana, ou Artemis também, conhecida como Artemis. E essa adoração motivava aí a vida cívica, era motivo de festas, de jogos, enfim, de toda sorte de festivais. Os habitantes daquela cidade tinham por Diana uma devoção característica e muito forte. O apóstolo Paulo prega o evangelho naquela cidade justamente para libertá-los daquela situação de idolatria, né? O seu teor, o teor da sua pregação anti-idolatria fez com que as pessoas se despertassem para o evangelho, outras tantas se colocassem como oposição à pregação do evangelho, ao ministério de Paulo naquela cidade. Aconteceu algo interessante na cidade de Éfeso. Um grupo de pessoas, filhos de um certo sacerdote, conhecendo aí a fama de Paulo por ter ele poder para expulsar demônios, resolveu fazer a mesma coisa sem ter ligação com Cristo. Deixa eu ler para você o que está lá em Atos 19. Eu vou ler para você o que está escrito lá no versículo 13 em diante, que diz assim, ó. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Que coisa interessante, né? Esses homens não tinham ligação com Cristo e não tinham ligação com o apóstolo Paulo, não tinham nenhum compromisso com o cristianismo, mas eles tinham muito interesse de fazer o que o apóstolo Paulo fazia, ou seja, poder sobre o mundo espiritual, sobre espíritos, sobre demônios, poder e autoridade sobre eles. É claro que aqui, entre linhas, a ideia de que eles faziam isso através de encantamentos, de mágica, enfim. E isso não deu muito certo. Diz a história que eles saíram envergonhados, feridos e desnudos daquela casa por conta
de que o demônio não os reconhecia como uma fonte de autoridade. Jesus, sim. Paulo também. Mas eles, quem são vocês? Esse ato, esse episódio, chamou muita atenção da população local. Impressionou a todos que ali estavam, né? E a Bíblia continua dizendo, escute bem, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que coisa interessante, né? De uma certa maneira, parece que esse demônio acabou, pelo menos o que aconteceu, né, com ele, as circunstâncias que envolveu essa história, acabou por prevalecer ou ajudar a prevalecer ali o evangelho e a influência cristã. Porque todos foram tomados de temor e o nome de Cristo era cada vez mais engrandecido. E despertou aquelas pessoas para o evangelho, para ouvir Paulo, e também fez com que uma reforma na atitude deles acontecesse. O verso seguinte diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha que coisa interessante, né? E veja que o reavivamento espiritual provocado por todas essas coisas, essa circunstância como um todo, fez com que aquelas pessoas se reformassem quanto às suas próprias crenças e práticas. Coisa interessante, né? O Evangelho sempre vai fazer isso. De maneira que o desonesto passa a ser honesto, de maneira que o mentiroso passa a falar a verdade, de maneira que o violento passa a ser manso. Porque o Evangelho e o reavivamento espiritual tem o poder de nos levar a reformar a nossa vida de maneira que agrademos mais ao Senhor do que a nós mesmos ou qualquer pessoa que está ao nosso redor. Diz aí a história que eles pegaram aqueles livros de mágicas, né, e queimaram, e que a soma deu 50.000 denários. Se você levar em consideração que um denário é o salário de um dia de trabalho de um trabalhador braçal, 50.000 dias de trabalho para pagar toda aquelas obras queimadas. E, gente, que impacto, né? Que tremendo impacto que aconteceu naquela cidade por conta dessas coisas. Por quê? Porque Deus ele tem por interesse salvar pessoas. E não importa o que vai acontecer na comunidade, o que importa é que esse objetivo seja cumprido, né? De maneira que o apóstolo Paulo se tornou ali um fator desestabilizante, né, da economia local. Nós vamos ver isso amanhã. É isso aí. Quando você prega o evangelho, quando você se coloca como instrumento nas mãos de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Pode ter certeza que coisas maravilhosas acontecem. Muito bem. Aqui a lição faz uma pergunta reflexiva. O que a queima dos livros significou para os efésios, considerando o custo desses materiais? O que isso diz sobre o compromisso total com o Senhor? Então nós também somos submetidos todos os dias a um reavivamento espiritual. A palavra de Deus vem nos convencendo, vem nos orientando. A pergunta é como que o compromisso que nós fizemos com o Senhor tem impactado na nossa vida prática. As pessoas têm percebido a mudança na nossa atitude, a maneira como nós falamos, a maneira como nós respondemos aos estímulos, aos conflitos que enfrentamos dia a dia, a maneira como nós enfrentamos a tentação. Como que isso tem impactado a nossa própria vida e a nossa própria experiência? Saiba, meu amigo e minha amiga, que o Senhor Deus primeiro quer nos converter para que possamos sermos usados como instrumentos deles para converter o mundo. Se o Evangelho não nos alcança, eu pergunto, como que nós poderemos alcançar outros com o Evangelho? O ledo engano daqueles homens é desejar os resultados de uma vida de comunhão sem ter
a vida de comunhão. Foram envergonhados e muitos hoje estão passando pela mesma experiência. Viva com Cristo. Quer ter poder sobre o mundo sobrenatural? Quer ter poder sobre os demônios, inclusive, de expulsá-los, ter autoridade sobre eles? Quer fazer grandes milagres em nome de Jesus Cristo? Não se esqueça. Você não é a fonte de poder, é Ele, é Jesus. É somente nele que nós podemos ter essa força. Através da oração, da leitura da palavra, através da pregação do Evangelho, através da comunhão, nós iremos nos fortalecer. E se porventura vier uma situação dessa perante nós, fortalecidos pelo Senhor, teremos condições de enfrentar e vencer. Que essa seja a sua experiência no dia de hoje, que a graça do Senhor Jesus lhe acompanhe. Vamos orar? Pai, nos ajude, Senhor, de maneira muito especial a viver a comunhão intensa contigo, de maneira que as circunstâncias da vida possa ser enfrentado por cada um de nós com o poder dos altos céus. Ainda que sejam difíceis as dificuldades, os problemas e as circunstâncias, que as nossas mãos estejam ligadas às tuas, a fim de vencermos todas as coisas em Cristo Jesus. Por nome dele que nós pedimos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estaremos amanhã com um novo título do nosso estudo, Revolta no Anfiteatro. E você é meu convidado mais uma vez. Aproveite bem o seu dia.